Fala pessoas bonitas do meu primeiro ano, tudo bem com vocês? Seguinte, dando continuidade aí à nossa apostila de química, nós temos o próximo tópico, que é a propriedade das misturas. Curva de aquecimento. O que é a curva de aquecimento? A gente já viu essa curva de aquecimento em alguns exercícios anteriores que a gente já fez, tá? Então, lembrando o que é a curva de aquecimento? Ela é um gráfico onde demonstra todas as mudanças de estado físico de uma substância. Da passagem do sólido para o líquido e para o gasoso. Então, o que a gente vai estudar agora? Que é possível distinguir pela curva de aquecimento substâncias puras de substâncias homogêneas. Aqui a gente tem uma substância, aqui a gente tem uma mistura. Primeiramente, qual a diferença de substância para mistura? Quando a gente fala em substância, a gente está falando de um elemento só. A gente está falando de uma substância, de um carbono, de um hidrogênio, de um... Enfim. Quando a gente fala mistura, o próprio nome diz, está ocorrendo uma mistura, uma liga. Então, a gente tem dois ou mais elementos agregados. No caso aqui, a gente só tem dois, tá? Então, como que é o comportamento do meu gráfico numa substância pura? Notem que ele segue totalmente estruturado, aqui ó, passando por um ponto de fusão, seguindo na mudança de estado, passando por um ponto de ebulição. O que acontece quando a gente tem uma mistura? O meu gráfico ele vai ficar desestruturado. E por que o meu gráfico fica desestruturado? Porque se eu tenho uma mistura com dois compostos, eles não vão ter a mesma temperatura de fusão. Então, eu vou ter um ponto de fusão aqui e outro ponto de fusão aqui. Consequentemente, as minhas misturas também não vão ter o mesmo ponto de ebulição. Então, notem que eu tenho um ponto de ebulição aqui e outro ponto de ebulição aqui. Então, o que acontece? Aí, o meu gráfico ele fica desestruturado. Então, se a gente olhar esses dois gráficos, sem estar escrito que a substância ou mistura aqui em cima, a gente consegue analisar qual que seria um, qual que seria outro. A mistura apresenta um gráfico bem desestruturado, enquanto o de uma substância pura apresenta um gráfico bem bonitinho, bem linear, ok? Esse é um método 100% seguro? Na verdade, não. Pois em curvas feitas em laboratório, os resultados podem não ser tão nítidos como no caso que a gente viu. Por quê? Porque no caso do laboratório, por exemplo, a gente pode ter erros de calibração de equipamento, erros de analista, pode ser que um analista não esteja num dia bom, então ele não manuseie corretamente o equipamento e não faça uma curva correta, tá? Isso é um erro que pode ocorrer também. E além disso, existem misturas eutéticas e misturas azeotrópicas, e isso também influi no nosso gráfico, e eu vou mostrar para vocês agora. Então, o que é uma mistura eutética? São aquelas que têm o comportamento de uma substância pura durante o processo de fusão ou solidificação. Então, o que isso significa? Que no ponto de fusão, a minha temperatura vai ser constante, ou seja, a gente vai ter aquele gráfico bem bonitinho. E quando chegar no ponto de ebulição, ela vai variar, e ela também vai acabar desestruturando o gráfico. Então, por isso que só visualizar o gráfico não é um método 100% eficaz, entendeu? Então, a gente tem como exemplo aqui o gelo e o sal de cozinha. O que acontece numa mistura azeotrópica? São aquelas que se comportam como uma substância pura durante o processo de ebulição ou condensação. Então, basicamente falando, o ponto de ebulição é constante e o ponto de fusão varia. A gente tem como exemplo a água e o álcool. Então, agora mostrando em gráfico, para vocês conseguirem ver melhor. O que está acontecendo? Aqui a gente tem uma mistura eutética, aqui a gente tem uma mistura azeotrópica.
O que está acontecendo aqui? Ó? Aqui, o meu ponto de fusão ele é constante. Então, a partir do meu ponto de fusão, o que acontece? O meu gráfico está bonitinho. Aí, o que acontece quando chega no meu ponto de ebulição? Ele varia. Então, aqui, ó, ele desestrutura, tá? Aqui é inversamente proporcional, ao contrário. O que está acontecendo na mistura azeotrópica? Enquanto a gente tem um ponto de fusão, ele está desestruturado, tá? Aí, o que acontece quando chega no ponto de ebulição? Aí, a temperatura é constante. Aí, o meu gráfico, ele volta a ficar bonitinho, entenderam? Aí, a gente tem o conceito de coloides. O que é um coloide? Um coloide é um sistema que, a princípio, parece um sistema homogêneo, mas, na verdade, são misturas heterogêneas. Só relembrando aí o conceito de homogêneo e heterogêneo, tá? Homogêneo, considerando a olho nu, é uma substância onde a gente não vê a separação de fases. Um exemplo é o leite puro, né? Se a gente colocar um copo de leite, você só vai ver um líquido branco, você não consegue ver ali a separação de fases. Um sistema heterogêneo é quando a gente coloca água e óleo, por exemplo. A água e óleo, eles não se misturam, então você consegue ver ali a separação de fases. Então, isso é caracterizado uma mistura heterogênea. Então, o coloide, a princípio, parece um sistema homogêneo, mas na verdade ele é heterogêneo. A diferença dessas misturas podem ser observadas com o auxílio de instrumentos, como o microscópio, por exemplo. Então, vou pegar aqui o exemplo do leite. O leite é caracterizado um coloide. Porque, como eu falei, a olho nu, a gente enxerga ele como um sistema homogêneo, um leite puro, certo? Não misturado achocolatado nem nada. Um leite puro, você enxerga ele ali no copo, então você vê que ele é um sistema homogêneo. O que acontece quando você coloca um pouco de leite no microscópio? Você vai ver que tem as moléculas de gordura, por exemplo. Você vai ver as moléculas de gordura separadas do leite. Então, a microscópio, você consegue dizer que o leite é um coloide, porque a olho nu ele é homogêneo, mas com o auxílio de um microscópio ele é heterogêneo. Outro exemplo é o sangue. Então, se você vê uma gotinha de sangue a olho nu, você vai ver um líquido vermelho e pronto. O que acontece se você coloca uma gotinha de sangue no microscópio? Aí você vai ver as hemácias, as plaquetas, todos os outros componentes que o sangue tem. Então, o sangue também é classificado como um coloide, porque com o auxílio de instrumento a gente consegue ver a separação de fases. Outra caracterização dos coloides, as partículas elas são suficientes para que podemos observar um feixe de luz atravessando o sistema. Então, pensa o seguinte, por exemplo, se eu tenho um copo com água, e eu tenho um copo com água contaminada com sílica. Um exemplo. Se a gente passar um feixe de luz entre os dois copos, você vai ver que o copo contaminado ele vai passar a luz. Por quê? Porque as partículas de contaminação elas têm um tamanho suficiente em que o feixe de luz consegue passar. Então, se a gente tem uma substância pura, as partículas elas vão ser muito pequenininhas. Então, um feixe de luz não consegue atravessar, entendeu? Aí tem uma foto que tem um exemplo para vocês aí na apostila, vocês conseguem ver melhor, ok? Então, essa aula, o resuminho dessa aula acaba aqui. E acompanhem o portal que eu vou passar os exercícios por lá, beleza? Falou, valeu, beijos e até mais.